Vamos chamar o nosso segundo convidado de hoje, Felipe Pássaro, Head da Wealth da EQI. Muito boa tarde, Felipe. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Felipe, comentário rápido sobre essa decisão do Fed. Juros nos Estados Unidos não mudam, mas o que muda então para o investidor brasileiro? Se muda. Interesse para os Estados Unidos é menor agora, ou você acha que isso não tem nenhuma alteração importante para o gosto, né, para a preferência da pessoa física aqui no Brasil? Perfeito. Realmente o mercado já vinha com a expectativa de pausa, né, do Fed agora nessa reunião, né, já precificava ali por volta de 75%, 80% de pausa, mas acredito também que a grande surpresa, talvez, no mercado foi da adição, né, de mais duas altas ainda este ano. Né? Então, a gente viu que os DOTs, né, para o final de 2023 já incorporam ali mais dois aumentos, embora quando a gente olha para 2024, 2025, a gente também já vê um corte de juros um pouquinho acima também. Então, a visão geral nossa é de que o Fed ainda continua bem vigilante sobre a expectativa de inflação. Ele mesmo reforçou novamente agora no comunicado, né, na entrevista, né, que o Jerome Powell deu para toda a imprensa, reforçando que, em inglês falando, whatever takes, né, então realmente ele bem focado em trazer essa inflação americana para 2%, né, então ele até reduziu um pouco do peso que era para dar nessa queda de juros para 2024 e 2025, e ele reforçou que o mais importante é justamente focar agora no período de aumento de juros. Né? A gente tem visto um processo, né, bem comum entre todos os bancos centrais ao redor do mundo, de que a primeira parte de aumento de juros realmente foi um processo bem em linha, né, quando a gente compara Brasil, Chile, mesmo Canadá, Austrália, a gente teve também na política monetária essa semana, e o Fed também, de que o principal ponto é de realmente trazer esses juros para um nível que seja de acordo para conseguir desaquecer a economia. Né? Eu acho que o principal ponto que a gente ainda vem discutindo bastante nos Estados Unidos é do aquecimento no mercado de trabalho. No mercado de trabalho ainda segue bastante aquecido, mesmo com o dado recente da última semana de pedido de auxílio-desemprego, né, que veio até um pouquinho acima do que o mercado esperava, mas mesmo assim ainda segue uma dinâmica bastante forte. Então, dito isso, assim, a nossa perspectiva é que o Brasil continua mais bem posicionado dentro do ciclo econômico. Né? O Brasil, quando a gente pega o trabalho que foi feito pelo Banco Central atacando essa inflação, já foi muito bem trabalhada, né? Então por isso que a gente já continuamente já tem visto a inflação nesses últimos meses, né, vindo abaixo do que o mercado esperava. Então isso é positivo para o Brasil, e realmente o Brasil fica numa posição mais favorável de já começar a vislumbrar então um corte de juros nesse segundo semestre, né? Claro que vai ser bem importante a discussão, né, de revisão de meta, enfim, mas para o segundo semestre, principalmente para agosto, né, o mercado já começa a atribuir uma probabilidade alta do início de corte de juros. Então, por conta disso, combinado então com essa posição dentro do ciclo econômico mais à frente do que Estados Unidos e outros países, alinhado também com o preço de ativos ainda relativamente baratos, né? Quando a gente pega no caso de bolsa, ou mesmo no caso de câmbio, né? O câmbio, embora esteja tendo uma performance bem significativa hoje, né? A gente continua ainda com uma perspectiva ainda favorável para o real, né? A gente ainda entende que nesse nível ainda de 4,80, 4,85 ainda parece bem atrativo ainda o real continuar tendo uma valorização ali até um 4,70, mais ou menos ao longo das próximas semanas. E a Bolsa também, né? Claro que a Bolsa teve
um rally bem relevante, né, nas últimas semanas e últimos meses. A gente falava ali próximo de 95 pontos, enfim, a gente já está de volta aos 120, mas a gente ainda encontra ativos muito baratos na Bolsa, principalmente quando a gente fala das empresas de cíclicas domésticas, né, então consumo, serviços, mesmo empresas de energia elétrica ainda continuam bastante descontadas, e todo esse efeito positivo de câmbio e de fechamento de juros no Brasil são setores que vão continuar dando essa performance mais positiva para a Bolsa, né? Ao passo que a parte de commodities que foram os principais cavalos, né, ali em 2022, eles ainda seguem uma dinâmica ainda um pouco mais desafiadora, né? Então a gente ainda segue bastante positivo ainda com os ativos brasileiros. Perfeito. Agora, vou te perguntar também sobre essas maiores altas e baixas de hoje, né? Para ver que setores que vocês estão achando mais interessantes, porque hoje temos aviação civil, educação e saúde se destacando. Vocês acham que esses são 3 setores que vale a pena apostar para os próximos meses ou tem alternativas que estão olhando? Perfeito. No caso de saúde, sim, saúde realmente, hoje, como vocês comentaram muito bem, no caso de Hapvida, o evento que eles tiveram para os investidores foi um evento bastante esclarecedor, né? Então, reduziu bastante algumas dúvidas que alguns investidores tinham sobre como a empresa vinha caminhando e como vinha entregando os resultados. Então, foi um evento bem interessante. Então, o principal motivo, eu diria, da performance positiva de hoje da ação foi justamente deste evento. E também, claro, a gente continua bem positivo no setor de energia elétrica, né? Então, esse é um setor que a gente continua encontrando um valor bem interessante, assim como o consumo também já começa a ficar também com alguns nomes um pouco mais, enfim, que vale a pena o investidor se aprofundar um pouco mais. São todos setores que, no caso de saúde e consumo principalmente, dependem bastante do vetor de crescimento, né? Como vocês comentaram também, até o próprio comentário da S&P agora, com esse outlook positivo do Brasil, veio muito por conta dessa revisão mais positiva de crescimento, né? Então, claro que a gente ainda tem um componente vindo do setor agro muito importante, né? O agro continua ainda entregando o principal resultado, né, no Brasil e levando, né, efetivamente, né, o PIB a ter essa performance um pouco mais forte, mas, de qualquer forma, é bem positivo para esses setores um pouco mais cíclicos domésticos que a gente comenta, né? Um outro setor que vocês comentaram também sobre a boa performance hoje veio do setor aéreo, né? Aéreo, claro, tem o vetor crescimento, né? O vetor demanda, mas também é muito ajudado tanto pelo câmbio como o petróleo mais baixo, né? Então, eu diria que os principais vetores também que vêm contribuindo para esse setor é justamente a parte de custo, né? Então, quando a gente fala de câmbio, a gente fala principalmente do impacto de custo quando a gente converte, né, o diesel de aviação, mas também a parte de dívida, né, que é bem relevante para essas empresas. E, claro, o petróleo cedendo, né, já aí quase 15% no ano, né, que a gente pega o ano fechado, também ajuda bastante, traz um alívio, né, para a parte de custos da companhia. Esse é um setor um pouco mais cíclico. A gente, pelo menos para os nossos clientes, a gente, quando tem exposição, é uma exposição mais tática, né, que a gente chama, então não é uma posição que a gente entende como estrutural, a gente sabe de todas as dificuldades do setor, então por isso que a gente tem dado prioridade para alocações em setores com empresas mais perenes, que vem entregando uma geração de caixa mais consistente, mesmo com esse ciclo adverso que a gente viveu nesses últimos anos.
Só para terminar esse assunto dos setores, né? Eu queria a opinião de vocês sobre... Também, agora vamos perguntar rapidamente também para a Bruna, só para a gente também ter um debate aqui sobre a questão dos bancos, né? Porque bancos hoje estão sendo pressionados para baixo. Temos o Santander sofrendo muito hoje após a decisão do STF de cobrar PIS e COFINS na atividade bancária, mas hoje também temos outros bancos que estão sofrendo bastante. Qual que é a percepção de vocês sobre o setor bancário? 2 minutinhos para cada, porque temos também muitos outros assuntos para tratar e o tempo, infelizmente, é tirano. Então, vamos com o Felipe e depois a Bruna. Claro, assim, o setor financeiro, o principal motivo que a gente olha um pouco mais de receio com eles é por conta da carteira de crédito, né? A gente viu já dos últimos resultados dos bancos já uma deterioração na carteira de crédito, né? Então, um aumento de provisões, então já vem sendo um setor que a gente tem evitado, né, essa exposição e, claro, como você mesmo comentou, a parte regulatória é sempre uma grande preocupação para o setor, né? Então, na discussão de PIS e COFINS, não que seja recente, mas ela sempre traz dúvidas e um impacto bem significativo para o valor dos bancos, né? Então, por isso também que, dado que é uma parte do ciclo econômico que a gente procura evitar um pouco mais esse setor especificamente, né? Então, a gente já teria uma exposição menor e, por conta de ter uma deterioração também na qualidade da carteira de crédito, também a gente decidiu ter uma exposição um pouco menor também no setor. Perfeito. Bruna também, telegráfica, assim abrimos também para outras perguntas que temos muita coisa para falar. Ótimo, eu concordo aí com o Felipe, né? Essa questão do STF, da decisão do STF, atrapalha, assim, os bancos, principalmente aqueles que não tinham tanto provisionamento em relação a isso, achando que talvez fosse conseguir reverter ao longo do tempo. E é importante também notar a questão de Selic muito alta por muito tempo tem atrapalhado bastante o mercado de crédito privado, tem atrapalhado o endividamento aí das empresas, que precisam, às vezes, rolar dívidas, empresas que, às vezes, o ano passado era empresa investment grade. Então, tudo isso tem sido um cenário mais complicado para os bancos. Perfeito. Isa Takaki, sua pergunta para nossos convidados. Eu queria falar um pouquinho, falar de China e petróleo, né? A gente viu ali de vilã mocinha, né? Como a China, eu queria principalmente o Felipe, que acompanha, sei que o mercado lá fora, né, top-down. Como é que a China salvou o petróleo nesta terça-feira? A gente viu ali que os preços do petróleo subiram mais de 3%, na esperança de uma demanda crescente por combustível, depois que o Banco Central da China reduziu ali a taxa de empréstimo no curto prazo pela primeira vez em 10 meses. Como é que você está enxergando aí essa relação China e petróleo? Não, perfeito. Ótima pergunta. A China ainda segue como o comprador marginal de praticamente grande parte das commodities, né? Então ela realmente dita muito ainda o direcionamento, né, de muitas commodities e a gente teve alguns momentos bem importantes, né, de China ao longo desses últimos meses, né? Então desde que a gente começou a ter o final, né, do Covid-0, que gerou uma pequena euforia, né, nos mercados de que a gente voltaria a ter um crescimento chinês muito forte, né, que acabou puxando o preço de muitos ativos, né, principalmente o preço de ativos da Europa, né, então fez com que pelo menos nos últimos 2 meses a gente tivesse um movimento bastante forte, porém depois daquele efeito inicial, né, que se deu principalmente no consumo chinês, gradativamente a gente tem visto os dados chineses vindo um pouco mais fracos. Então, isso tem vindo muito por conta dos setores mais estruturais, né, da China, principalmente setor de infraestrutura, setor de construção civil, enfim, que não estão conseguindo recuperar aquele crescimento que eles tinham entregado anos anteriores, né? A gente sabe que o governo segue ainda com uma meta de conseguir entregar um crescimento de 5% para cima,
né? Então, por conta disso, o mercado vinha esperando que o governo pudesse trazer novos estímulos ou alguma maneira de conseguir trazer esse crescimento chinês, né, de volta acima de 5%. A gente viu, então, eles atuando na redução dos depósitos dos bancos, né, que acaba trazendo uma notícia positiva de que os bancos vão voltar, né, a injetar liquidez na economia para tentar efetivamente destravar, né, esses setores mais estruturais. O que a gente vê de China é que é sempre um ciclo bastante comum deles, né, onde eles sempre querem que o PIB fique um pouco mais diversificado entre a parte de infraestrutura, a parte de construção civil e a parte de consumo, que normalmente costuma não ser tão relevante no caso de China como em outros países, né? Então, há sempre uma expectativa de que em algum momento o consumo chinês consiga ser uma alavanca tão boa quanto as outras alavancas, né? Porém, o governo chinês sempre acaba chegando numa rua sem saída, onde ele precisa voltar a jogar liquidez nos dois principais vetores para ter esse crescimento do país como um todo. Então, com essa notícia, efetivamente, né, de mais de estímulo, então, por isso, a gente começa a ver novamente uma perspectiva um pouco melhor para a commodity.